Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Um bom domingo abençoado a todos vocês. Estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Nós estamos estudando o livro de Lucas, o livro dele inteiro de Lucas. A gente já entendeu o introdutório do livro de Lucas, entendemos qual foi o contexto que Lucas escreveu aqui, mas é importante a gente relembrar, tá? Lucas ele escreve o seu evangelho, e esse evangelho faz parte dos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos idênticos praticamente. Existem algumas alterações de um de outro. E quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e o próprio Lucas, como eu disse. O livro de Lucas é interessante que ele depois faz uma continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, Lucas ele foi muito detalhista, muito meticuloso ao escrever o livro, o Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? E depois ele fez a continuidade do trabalho com os apóstolos. E aí nós estamos hoje na nona lição do livro de Lucas. Estamos terminando já o trimestre e estamos na nona lição. A nona lição ela vai tratar de 2 capítulos do Evangelho de Lucas, o capítulo 17 e o capítulo 18. E é importante a gente pontuar qual que foi a trajetória desses 2 capítulos para Jesus Cristo. Como a gente viu anteriormente, Jesus Cristo ele começou todo o seu processo de evangelização no entorno do Mar da Galileia e nas cidades que, principalmente litorâneas, que ficavam bem na margem desse Mar da Galileia, que faz parte da bacia do Rio Jordão. E Jesus ele começou a operar em milagres naquela região e a pregar. E é interessante que nesses 2 capítulos ele coloca vários conceitos e ideias que para nós hoje como cristãos já está muito bem segmentado, muito bem sedimentado na nossa cabeça, na nossa vida cotidiana. Mas é importante a gente pontuar que naquela época, esse tipo de conceito que Jesus começa a colocar no meio daquela religiosidade judaica existente, cheia de regras, cheia cheio de apego somente à lei, Jesus Cristo começa a mostrar um outro conceito importante de fé. Primeiramente, é bom a gente declarar o que de fato ocorreu nesses 2 capítulos, tá? Jesus Cristo ele está no caminho da Galileia, onde era sua terra natal, sua terra de sua moradia, onde ele começou seu ministério na Galileia e começa a se direcionar a Jerusalém. Muito provavelmente já estaríamos nesse período próximo da Páscoa e fazia parte do calendário judaico da época. Quem acreditasse, quem tinha a fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, se dirigia a Jerusalém. Era uma forma de ritual que aquela população criava. Jesus fez a mesma coisa, ele começou a se direcionar a sul da Palestina, a sul de Israel, especificamente em Jerusalém. Tá? E quais são as passagens interessantes que Jesus pontua nesses 2 capítulos? O primeiro é logo no início do capítulo 17, do versículo 1 ao 4, ele começa a alertar aos seus seguidores de não serem pedra de tropeço dos pequeninos. É importante a gente entender essa passagem, que muitas vezes nós, crentes, que temos uma vinculação da nossa vida ou da nossa, das nossas ações dentro da igreja, é importante que nós somos observados lá fora e dentro da igreja também. Então, o que Cristo está dizendo é o seguinte: ai daquele que for pedra de tropeço daqueles pequeninos, daqueles que ainda não têm a fé amadurecida. É importante dizer que toda pessoa, quando ela está amadurecendo na fé no início, é natural que ela possa ter convicções e dúvidas.
E aí, uma pessoa que está teoricamente amadurecida na fé, ela pode servir de pedra de tropeço, pode se descuidar. Então nós somos vistos, nós somos olhados, tanto no nosso trabalho, como na nossa escola, como no bairro onde moramos, no condomínio onde moramos, tudo onde a gente está, a gente é visto, vislumbrado. E nós somos taxados como crentes, mas ele não é de igreja, mas ele não é crente, por que ele está fazendo isso? Então, Cristo está chamando a atenção. Ai daqueles que sirvam de pedra de tropeço. Nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que acender ao mundo, pegar a luz de Cristo e transmitir via nós, essa luz de Cristo, as trevas que existem no mundo. Não devemos ser engano para os demais. Isso é importante. O outro ponto, no versículo 5 ou 6 do mesmo capítulo 17, Jesus ele compara a servidão. Né? Primeiramente, do 5 ou 6, ele fala, na verdade, sobre a fé. Os apóstolos daquele momento, eles questionam, Senhor, como que eu faço para a gente aumentar a minha fé? E Jesus fala de forma simples. Bastava você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que sabemos que o grão de mostarda é muito pequeno, é muito pequenininho. Bastava ter uma fé desse tamanho comparativamente, que seria suficiente para a gente arrancar uma árvore aqui pela nossa fé e colocar no meio do mar. Bastarava isso de fé. Então Jesus começa a fazer uma contradição, dizendo, para que vocês querem aumentar a fé? Qual que é o objetivo disso? Bastava um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, que seria o suficiente para fazer obras maravilhosas. A outra situação é no versículo 7 ao 10, que Jesus ele faz uma explanação sobre a servidão e ele dá continuidade a essa questão da fé, da humildade perante a fé que você tem. Que aí ele começa a dizer sobre a servidão. Qual que é a nossa posição perante Deus? Uma pessoa que tem um servo, ele vai chamar esse servo para comer junto com ele? Naquela época, naquele contexto? Não, de forma alguma. Ele vai colocar aqueles servos para trabalhar para ele. E depois que esse senhor comer, eles vão comer. Então, Jesus está colocando as posições claras para que a gente não possa nunca se vangloriar. Nunca devemos ser soberbos com relação à nossa fé, ou com relação à nossa crença, ou com relação à nossa religiosidade. Nós temos um papel prioritário de servidão a Deus, de serviço ao Senhor. De maneira alguma podemos extrapolar esse nosso entendimento. E aí, Jesus, quando ele está no limite entre a Galileia e Samaria, ele dá de encontro a 10 leprosos. Desses 10 leprosos, ele cura os 10. Ele pede para que os 10 vão em direção ao sacerdote para mostrar que estavam limpos. No caminho, eles percebem que eles de fato estavam curados, mas somente um, curiosamente um samaritano, que é um estrangeiro para os judeus, volta e agradece a Cristo. Quando é que nós, em nossas orações, a gente de fato agradece a Deus? Ou será que a gente, nas nossas orações, a gente só se preocupa a pedir, pedir, pedir? Será que em algum momento a gente reserva em nossas orações, em nossos pedidos, agradecimento pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa comida, pela nossa proteção? Será que a gente ou a gente só reclama, questiona o mundo e questiona a nossa vida? Temos que saber ser gratos. Isso faz parte do papel da humildade. E aí depois disso, Cristo começa a declarar como que seria o reino de Deus, como que ele viria, e aí ele dá uma lição clara para o reino de Deus. Quando é que o reino de Deus vem? O reino de Deus veio a partir do momento que Cristo foi crucificado na cruz.
e ele começa a falar sobre isso. Nós temos dois conceitos importantes. Tá? O reino de Deus vai chegar num determinado momento que ninguém vai saber. Então nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar sempre apostos para que esse reino de Deus chegue. E de fato ele já está aparecendo em nossas vidas. A própria salvação nossa faz parte dessa aplicação do reino de Deus em nossa vida. Mas é importante a gente estar vigilante. Não podemos sobejar, não podemos nos descuidar com a nossa vida, pois o reino de Deus ele pode vir a qualquer momento, como um relâmpago do céu, que vai de um lado ao outro. Esse cuidado que nós temos que ter. Tá? Aí Cristo ele começa a usar uma parábola do juiz mau e a viúva. A viúva começa a fazer petições ao juiz para que ajude ela na causa dela, e esse juiz é mau, não teme a Deus e despreza os homens. Um homem assim nunca iria ouvir uma viúva numa petição simples. Ele iria fazer no que ele achava necessário no tempo dele. Mas a viúva, o que Jesus representa nessa passagem é que a viúva ela é insistente, ela ora, ela pede, até que o juiz, cansado de ouvir esses questionamentos, essa procuração dessa viúva, ele de fato concede a ela a decisão. Ele de fato concede a causa a favor da viúva. E nesse caso a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, as nossas petições elas têm que ser feitas de forma íntegra, singela, humilde e verdadeira de nosso coração. E a gente tem que pedir insistentemente. Uma outra coisa é que, na maior parte das vezes, não sabemos o que queremos, o que pedimos, o que de fato é necessário em nossa vida. A gente só sabe pedir, mas a gente não sabe se aquilo que a gente pede é bom ou ruim. E aí na oração é o momento em que nós abrimos o nosso coração para Deus. E é o momento em que, nessa insistência do nosso coração aberto, nossa transparência com o Senhor, a nossa mente, o que nós pensamos começa a amadurecer. E a gente acaba questionando o que a gente quer de fato. Será que isso que a gente quer e que a gente está pedindo de fato é necessário? Será que isso é bom para mim? Será que isso vai fazer parte da minha entrada no reino dos céus ou no reino de Deus? É importante a gente fixar que pedir não é pedir coisas erradas, é pedir o que é necessário para Deus na nossa vida, o nosso propósito aqui dentro. Aí Jesus ele fala dos dois homens de oração, um publicano e um fariseu, e que ele complementa a questão da oração, que como a gente não sabe orar muitas vezes, ele contradiz duas situações, uma de um publicano, que é um coletor de impostos, é uma pessoa má vista na sociedade na época, e com o fariseu. O fariseu ele sentava nas primeiras fileiras do templo e orava em voz alta e batia no peito, dizendo que ele seguia a lei a fio e conseguia, por conta disso, ele tinha certeza de que ele era uma pessoa boa. E o publicano, humilde de coração, arrependido com suas más obras, ele se abria a Deus e falava: Senhor, tenha piedade de mim. Senhor, tenha compaixão de mim. E aí, esse contrassenso que indica como tem que ser a nossa oração para com o Senhor. A nossa oração tem que ser contrida, humilde. Nós somos servos do Senhor e não podemos inverter a situação. Em nenhum momento. Nosso motivo de estarmos aqui é servir a Deus. Somente isso. E aí, o reino de Deus, que Jesus faz uma comparação que o reino de Deus, para quem quer adentrar ao reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, tem que se fazer como criancinhas, humildes, singelas, inocentes, sem maldade, sem malícia no coração.
E finalizando, ele começa a dizer sobre riqueza, falar sobre para um jovem, um homem rico, que pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ser perdoado e ter a vida eterna. E Jesus fala: você tem que vender as suas propriedades e me seguir. E ele sabia que ele tinha muitas coisas e nunca faria isso. Aqui nós não estamos falando nada sobre se é bom ou ruim você ter coisas ou posses ou bens ou dinheiro ou não. Não há discussão sobre isso. A discussão que há aí é o qual valor que você dá na sua vida para a riqueza ou para servir a Deus. Aonde que está a riqueza na sua vida? O que você considera riqueza na sua vida em grau de hierarquia? Você coloca ele no topo? Você acha que temos que enriquecer acima de todas as coisas? Ou você se preocupa com os detalhes? Se preocupa de como você vai viver bem com a sua família, com as pessoas que lidam em volta de você? A visão desse homem rico que questiona Jesus é uma visão de um homem provavelmente mesquinho e que pobre de espírito, e que somente se preocupava com as suas riquezas e com os seus bens. E Jesus ele não quer colocar para ele que ser rico ou ter propriedades ou ter coisas ou conquistar coisas é ruim, mas sim o grau de influência que isso tem na vida dele. Muito provavelmente esse homem, quando questionou a Cristo, ele estava passando por esse dilema. E Cristo soube colocar de fato, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele soube colocar de fato qualquer hierarquia. E aí nós temos que discutir 4 coisas que esses dois capítulos 17 e 18, tratam. Primeira coisa, qual a importância da riqueza na sua vida? Aonde que você coloca o dinheiro, os seus bens, a sua capacidade financeira em prol do reino de Deus? Qual que é o valor que você dá a isso? Você conquistou isso e tem ele lá de lado, mas a sua prioridade é o Senhor? Ou você está colocando isso à frente de tudo? E aí o outro ponto dos 4 pontos é a fé, a humildade. Qual a humildade que você quer alcançar aí? Que você muitas vezes tem que ser humilde de coração, simples de coração, para alcançar o reino de Deus, para ser bom. A falta de humildade não traz amor e traz o homem, o ser humano, como um ser bruto, cheio de brutalidade. E aí a humildade, ela apazigua as situações. Ser humilde é isso. Ser humilde é saber que, mesmo em dificuldades, você vai estar dependendo do Senhor. O terceiro ponto é o reino de Deus. Afinal de contas, como que eu sei quando que vai chegar o reino de Deus? E aí Jesus dá uma passagem importante. O reino de Deus vai chegar sem a gente perceber. Talvez até chegou na nossa vida. O que é importante para a gente pontuar e ponderar é que temos que estar vigilantes. E um quarto ponto e último é a oração. O papel da oração humilde, sincera com o Senhor. E essa insistência em conversar com o Senhor, em abrir o nosso coração com o Senhor, para que possamos, nesse momento de oração, a gente consiga de fato entender o que o Senhor quer da nossa vida. A gente entende que muitas vezes o que a gente está buscando é mera falta de entendimento nosso do propósito da nossa vida. E é isso que finalizamos a nossa aula hoje e agradecemos o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por mais essa aula
por mais esse aprendizado que estamos tendo desse livro maravilhoso que é o livro de Lucas. O Senhor nos abençoe grandemente e que despeje bênçãos sem medida em nossa vida. E assim que agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.